Deus seja louvado, eu sou o pastor Carlos Henrique da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui na cidade de Ribeirão Preto, na rua Rangel Pestana, número 1000, no bairro Vila Virgínia. E venho nesta tarde abençoada de segunda-feira trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, que está lá no livro de Mateus, capítulo de número 3, o versículo de número 1, que vai dizer assim, olha: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Aqui a mensagem do reino dos céus começou a ser pregada em Mateus capítulo 3, versículo 1. E o que essa mensagem do reino de Deus veio fazer para a humanidade? Beneficiá-la, abençoá-la, guardá-la de todas as ações do mal, fazendo ela vencedora sobre todas as ações de Satanás, para vencer todas as tentações na terra e no porvir herdar a vida eterna. Mas Jesus veio anunciar os mistérios da sua vinda, mas muitos não aceitaram, não compreenderam. Por isso que ele vai dizer agora no capítulo 13, versículo de número 11, olha que coisa interessante que Jesus disse aqui quando ele falou sobre a palavra do semeador, né? Ele vai dizer no capítulo 13 agora de Mateus, versículo 11, assim, ó. Vamos ler o 10 também. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Parábolas, Jesus ensinava algumas verdades do reino de Deus que ainda não havia sido reveladas, né? Então ele pregava por parábolas. Então os discípulos disseram para ele: por que o senhor prega por parábolas? Aí ele vai dar a resposta no versículo 11 assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quais são os mistérios do reino dos céus? Representa aquela verdade que ainda não havia sido revelada antes. Então o início da pregação do reino do céu começou lá em João Batista, no capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. E agora Jesus está dizendo sobre os mistérios, aquela verdade que não foi revelada ainda e que Jesus estava revelando aos seus. Só que os judeus não aceitaram. Os judeus eles tiveram falta de receptividade com a palavra de Deus. Os judeus tiveram dureza de coração. Os judeus não tiveram uma audição de fé, mas uma audição negligente com os ensinamentos de Jesus. Então eles não foram, vamos dizer assim, receptivos com a palavra recebida da boca de Cristo. E se nós não tivermos a receptividade da palavra, nós também não vamos nos beneficiarmos dela, porque os mistérios é a verdade que ainda não havia sido revelada antes, mas a eles estavam sendo reveladas, a eles estavam sendo confirmadas que eles tinham o direito de serem vencedores na terra e no porvir, mediante a fé, alcançar a vida eterna, na morada eterna, diante do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Porque o reino foi chegado, porque foi profetizado no Antigo Testamento. João Batista preparou, ele foi o precursor de Jesus, aí Jesus veio com as suas parábolas, ensinar algumas verdades do reino que ainda não haviam sido reveladas. E o que vai dizer lá no Romanos capítulo 16 e o versículo de número 25, para nós completarmos aqui a palavrinha desta tarde de segunda-feira. Romanos capítulo 16, versículo de número 25 e 26, olha isso daqui, ó. Vai dizer assim, ó: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto. Então estava oculto a obra da salvação, mas Cristo se manifestou pela pregação, o início da pregação lá em Mateus 3:1, iniciada por João Batista, e veio trazer o quê? A vida eterna. Então foi revelada aquilo que estava em oculto. Ao 26, ó: mas que se manifestou agora e foi dada a conhecer pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, a todas as nações, ó, para obediência da fé. É isso que faltou nos judeus. O evangelho ele é universal. Foi dado o poder para pregar em todas as nações, para obediência da fé. Os judeus não tiveram uma obediência da fé naquela revelação, naquele mistério que Jesus veio trazer. Então, para os seus discípulos, estava sendo-lhe revelado.
mas para os judeus, pela falta de receptividade, pela dureza do coração, pela audição negligente, eles não tinham o entendimento, né? Então, olha o privilégio de termos uma intimidade com Jesus. Quanto mais intimidade com Jesus, muito mais os mistérios vai nos ser revelados, muito mais o reino vai nos favorecer na face desta terra. Então, o que nós precisamos fazer, que os judeus no tempo de Jesus não fizeram? Ter uma intimidade com a palavra de Jesus por meio da obediência da fé. Todos nós temos a fé? Cremos que sim, mas precisamos obedecê-la para que aquilo que Jesus veio nos apresentar, conquistar por nós, se manifeste em nossa vida. Então, o que nós devemos fazer? Sermos mais íntimos com Deus, porque às vezes o ser humano ele fica muito íntimo com os seus problemas, muito íntimo com as suas frustrações, muito íntimo com os seus fracassos. Não, nós não podemos ficarmos olhando para trás. Temos que olhar o hoje, porque hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como foi os nossos pais lá no passado. Hoje nós temos que aceitarmos a palavra, temos intimidade com Cristo, através que a nós foi nos revelado os mistérios do reino dos céus. Então, para nós não temos falta de nada se tivermos uma intimidade com Jesus. Como é que está a sua intimidade com Jesus? Quanto mais íntimo, mais você vai desfrutar daquilo que Ele conquistou por você na cruz do Calvário. Então a palavra de Deus para essa tarde abençoada de segunda-feira é intimidade com Jesus. Viu? Porque muitos, infelizmente, estão muito íntimos com a derrota, muito íntimo com o pessimismo. Não, temos que deixar essas coisas negativas para trás e estarmos mais íntimos com Cristo, porque Ele vai nos abençoar, Ele vai nos preparar o caminho que nós temos que andar e nós vamos cumprir com a missão que Ele delegou a nós e vamos vencer na terra e no porvir sermos coroados na vida eterna. Amém, queridos? Então, tenha mais intimidade com Jesus, que muito mais Ele vai nos revelar a palavra dEle, mas nunca se esqueça pela obediência da fé. Amém? Esta é a palavra que Deus tinha aos nossos corações. Eu e a minha casa desejamos a todos uma segunda-feira abençoada em nome de Cristo e que vocês venham ser cada vez mais preparados, né, para ter uma intimidade com Jesus, porque sendo assim, sempre seremos mais que vencedores em qualquer situação da nossa vida. Tá bom, amados? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Amanhã trago uma nova palavra e quarta-feira, 8 horas da noite, a nossa live na mensagem mais estendida. Amém? Deus abençoe a todos, forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus.